Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa Vivências com Jesus. Nós estamos aqui estudando uma série que é O Caminho do Herói. Já fizemos uma série de ilações, já conversamos bastante, muitas reflexões, e eu convido você a assistir os nossos programas anteriores, porque essa série tem uma sequência e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bem, nós estamos falando do herói e o Criador, e esse relacionamento nosso com Deus, nosso Pai. Já que no próprio livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nele nos falam que nos falta ainda um sentido íntimo que nos faça perceber Deus em sua magnitude, mas que nós já podemos começar pelo raciocínio a percebê-lo na infinidade de suas virtudes. Para ser Deus, ele precisa ser único, porque se houvesse vários deuses, não haveria uma ordem única no universo. Deus é soberanamente justo e bom e faz leis magnânimas que nos auxiliam em nosso processo educativo na rota da ascensão espiritual. Deus é onipotente, ou seja, Ele é o poder absoluto. Ele é onisciente, porque se Ele tudo cria, Ele também tudo sabe. É eterno, jamais teve começo, já que se tivesse alguém que o tivesse criado, que o houvesse criado, esse seria Deus. Então, através da lógica e do bom senso, nós conseguimos já estabelecer uma série de ilações. Mas ainda nos falta esse sentido íntimo de percebê-lo. E nós podemos ativar paulatinamente esse sentido através das nossas orações. E Jesus não apenas nos orienta que devemos orar verdadeiramente, sempre, periodicamente. Jesus mesmo se afastava para realizar as suas orações, como nós devemos também agradecer, ter esse sentimento de gratidão, pois que nós vivemos, e essa força criadora, ela é um ser definido, que nos criou, que nos ama, mas que não nos impõe amor. Ele não exige que nós o agradeçamos. Ele vive num silêncio, mas Ele se nos desvela na medida do nosso desejo de encontrá-lo. Então nós podemos diariamente exercitar esse desejo de encontrar Deus, de nos unirmos a Ele e fazermos como fez Jesus, que chegou a dizer: eu e o Pai somos um. Como chegar a ser um com o Pai? Quando nós inicialmente começamos a observar os seus desejos, que são desejos de amor, de felicidade, de paz, de alegria, não apenas para nós, como para toda a criação, porque todos somos seus filhos. E aí nós começamos a perceber que à medida que nós começamos a cogitar do desejo divino, de realizar o amor, de nos pensarmos canais desse amor diante de todos os seres e da vida, aí nós começamos a perceber que nós e o Pai somos um, porque em realidade estamos com o mesmo objetivo, que é dar, no nosso caso, a nossa cota de participação para que o amor de Deus envolva todas as situações e todos os seres. Leon Denis faz estudos fantásticos a respeito de Deus e ele nos fala o seguinte: mas a linguagem humana é impotente para exprimir a ideia do ser infinito. Desde que nos servimos de nomes e de termos, limitamos o que é sem limites. Todas as definições são insuficientes e, numa certa medida, induzem a erro. Entretanto, o pensamento, para expressar-se, tem necessidade de termos. O menos afastado da realidade é aquele pelo qual os sacerdotes do Egito designavam Deus. Eu sou, isto é,
sou o ser por excelência, absoluto, eterno, de quem emanam todos os seres. É para nós um pouco difícil entendermos Deus como nos colocou Moisés, que foi criado no Egito e que traz-nos o ideário dos sacerdotes egípcios para a ideia de Deus. Eu sou. Quando nós colocamos Deus como o eu sou, nós retiramos dele o eu estou. Porque o estar não é permanente, é impermanente. Quando nós dizemos eu estou, quer dizer, naquele momento eu estou, mas eu posso mudar, eu vou mudar. Então, quando nós vemos Deus, quando nós tentamos entendê-lo com a ideia do eu sou, já é uma ideia com maior profundidade, ou seja, eu sou o que sou na eternidade. Eu não mudo. Eu sou o ser da onde tudo mais sai. É a fonte originária da vida. Só que não é uma fonte assim, sem amor, apenas algo, uma energia criadora. Não. Deus é o ser por excelência, é o amor infinito, é o amor dos amores. Ele nos acompanha, ele nos deseja ver felizes. E ele não nos criou iguais uns aos outros. Cada um de nós tem suas especificidades e ele nos dotou. Depois de determinado tempo da criação, quando nós já chegamos a alcançar uma certa lucidez, ele nos dotou de livre-arbítrio. Nós podemos fazer as nossas escolhas, até as escolhas equivocadas. E aí continua Denis, e esse grande ser absoluto, eterno, que conhece nossas necessidades, ouve nossos apelos, nossas preces, que é sensível às nossas dores, é como o imenso foco em que todos os seres, pela comunhão do pensamento e do sentimento, vêm aurir as forças, os socorros, as inspirações necessárias para guiá-los nos caminhos do destino, para sustentá-los nas suas lutas, consolá-los nas suas misérias, levantá-los nas suas fraquezas e suas quedas. Vejam bem, meus irmãos, levantar-nos das nossas quedas. Então o Denis nos apresenta Deus como a doutrina espírita enfoca, não aquele cobrador que nos pune, mas aquele educador que nos deseja ver subindo, mas não nos deseja humilhar. Jesus, ele nos dá uma ideia fantástica de Deus, em várias de suas passagens, em várias de suas parábolas. E nós já, nesse segmento, nesta série O Caminho do Herói, nos temos lembrado muito daquela passagem do filho pródigo que retorna aos braços paternais. E o que faz Deus, que é exemplificado naquele pai de família, o que faz? Ele por acaso diz, sai daqui, vou te punir, você se equivocou. Não, ele sai correndo ao encontro do filho que o busca. E ainda, além de amá-lo, ele comemora o retorno do seu filho. Todos nós somos pródigos quando saímos do equilíbrio, quando buscamos tão somente o atendimento à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, aos interesses nossos. Mas quando nós nos sentimos filhos de Deus, quando nós realmente desejamos colocar em prática os seus ensinamentos e paramos para pensar, Senhor, me seria útil tal caminho, mas o que queres que eu faça? Quando nós começamos a questionar Deus no desejo de fazer as suas vontades e não as nossas, aí nós começamos a nos unir e a sermos um com Ele. Começamos a vê-lo como a razão da nossa existência. E isso é uma alegria
para as nossas vidas. Então, meus irmãos, nós vamos pouco a pouco compreendendo a nossa filiação, nós vamos nos sentindo filhos de Deus e percebemos que a genética divina está totalmente completa em nós, porque Deus é ao mesmo tempo nosso Pai e a nossa divina Mãe. Então, se Ele é o nosso Pai e nossa Mãe, nós temos a genética divina completa. Se Deus é fonte de luz, nós, por mais que sejamos seus filhos, nós também somos luz, porque trazemos essa inscrição em nossa genética. Nós somos fonte de amor e nós somos fonte também de poder, aquele poder de realizar todo o bem que nós desejarmos. Então Deus nos dá o poder de agir, mas ao longo dos anos, ao longo das encarnações, nós temos muitas vezes agido de forma equivocada, saindo da lei do amor, que é a lei magna, que governa tudo. É aquela lei que faz nos pensar não apenas nos nossos interesses, mas nos faz perceber que nós somos seres que estamos dentro de um acorde divino, nós estamos dentro de uma orquestração amorosa e precisamos ser canais desse amor, dessa orquestração. Então, hoje, na nossa visualização terapêutica, nós vamos pedir a Deus nosso Pai a ativação de todas as sequências genéticas da iluminação pessoal dos filhos de Deus que nós realmente somos. Então, nós podemos perceber o seguinte: nós trazemos em nós, olha como nós somos complexos, e Kardec coloca isso bem na introdução do Livro dos Espíritos. Nós somos seres imortais, criados por Deus, mas estamos enraizados em um corpo físico. E enraizados nesse corpo físico, nós também temos uma contrapartida, durante um determinado tempo, uma contrapartida material. Essa contrapartida material, que é esse organismo físico, em realidade nos tolhe as ilações como espíritos. Nós, quando encarnamos, nós não podemos ver, pelo menos em estado normal de consciência, nós não temos condições de perceber os espíritos, a vida espiritual, que é muito presente no mundo material. Não existe lá o mundo espiritual e aqui o mundo material. Não é assim. Está tudo interagindo e tudo está interpenetrado. Então, quando nós encarnamos, nós vamos perdendo, à medida que o corpo físico, que é como se fosse um escafandro, é uma vestimenta para nós, para que nós possamos perceber uma nova ordem de coisas também importante para a nossa evolução. As experiências na carne são importantíssimas para o nosso processo de individualização. Então, é importante essa experiência, mas ela nos faz, durante um tempo, nos afastarmos da cognição do mundo espiritual que nos cerca. E isso, se nós não tivermos cuidado, vai nos propiciar, pode nos propiciar uma série de ilusões. A ilusão, por exemplo, da morte é uma dessas ilusões. Nós não morremos, é uma fantasia. A vida real é uma só, com várias e importantes experiências em vários níveis de universos. Nós estamos agora num nível de universo onde tudo é impermanente. Quando nós mergulhamos na carne, nós começamos a perceber a impermanência desse universo. Tudo passa. Aqui neste universo tudo tem um começo, um meio e um fim. O próprio corpo que nós estamos utilizando não tem jeito. Nós não vamos ficar para semente. Quando ele já não tiver mais utilidade, nós vamos nos desenraizar desse corpo e retornar ao nosso momento originário, ou seja, como espíritos nós vamos retornar à nossa memória espiritual. Mas também não é da noite para o dia. Desencarnamos, digamos, vou desencarnar agora, daqui a pouco eu desencarnada, vou estar com uma lucidez absoluta, eu vou me lembrar de várias vidas.
não é assim. Nós desencarnamos e passamos inicialmente por um período de perturbação. Mas não é uma perturbação dolorosa. A dor, ela vem em virtude das nossas questões íntimas. Eu vou encontrar do lado de fora, no mundo espiritual, o que eu trago dentro. Se eu trago treva, ódio, rancores, vontade de me vingar, aí eu vou sentir essas emoções de uma maneira muito dolorosa, porque são emoções doentias. E essas doenças espirituais, elas nos fazem sofrer. Mas se eu não levo nada disso para a vida espiritual, se eu sou, porque eu só levo o que eu sou e não o que eu tenho. Se eu levo para a vida espiritual harmonia, equilíbrio, serenidade, confiança, bondade, aí eu vou me sentir totalmente bem disposta e com o tempo as luzes vão vindo. Os benfeitores relatam que quando nós desencarnamos imediatamente, nós nos sentimos como aquelas pessoas, quando a gente está dormindo, por exemplo, um sono muito profundo e você acorda assim, não sabe se é segunda ou terça-feira, se é de manhã, se é noite, você fica naquela confusão. Esse é o estado de perturbação que se dá quando a alma está recém-chegada ao mundo dos espíritos, no sentido de desligamento absoluto do corpo. Porque nós também vivemos a vida espiritual todos os dias, quando nós dormimos, quando nós nos desdobramos, quando nós saímos do corpo físico. Mas ainda ligados ao corpo, quando retornamos, há toda uma distorção onírica, há toda uma dificuldade da nossa mente, do nosso cérebro, lembrarem-se com muita evidência aquilo que aconteceu no mundo espiritual. Então nós não nos lembramos com precisão o que acontece. Temos às vezes sonhos mais nítidos, mais lúcidos, mas são raros. Agora, quando nós nos desligamos em definitivo da matéria física, aí nós temos aquele período de perturbação e depois desse período nós começamos a ter muito vívidas as lembranças, não apenas da nossa encarnação que passou, como também de outras vidas. Vamos reconhecendo os amigos que nos visitam, os amores que estão conosco, e aí nós vamos penetrando pouco a pouco na realidade espiritual tal qual ela é. Gente, olha só, nós vamos dar uma pausa para o nosso intervalo, mas eu volto já já com a nossa visualização para que esse momento de paz se integre à nossa vida no dia a dia. Um beijo no seu coração e eu volto já já. O brinde do Clube de Arte para este mês é o CD Energia Pura, de Júnior Vidal. O amor é energia pura que permeia o espaço. Dentro de tua cabeça, o universo inteiro a desvendar. Dentro de tua cabeça, mil mistérios, labirintos. Não vá se perder. Dentro de tua cabeça. Esta obra é fruto da construção de diversas parcerias com reconhecidos trabalhadores da arte espírita: Maurício Keller, Ariovaldo Filho, Marielza Ciscati, Tiago Brito, Evaldo Júnior e Eduardo Barreto, entre outros. São 15 belíssimas canções para enriquecer o seu acervo de obras espíritas. Com a leve, leve brisa das manhãs, à procura de um novo amanhã, que renasce em cada sol de um novo dia. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Você pode fazer quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração.
Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O que é sincero vence o tempo, afetos, encantos, encontros, momentos. Belo é poder outra vez te abraçar. Estamos de volta, meus irmãos, para o nosso Vivências com Jesus, na série O Caminho do Herói. Para nós fecharmos com chave de ouro as ilações que nós fizemos juntos no primeiro bloco, eu gostaria de ler um trecho da pergunta 93, lá do Livro dos Espíritos. Assim, o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Essa pergunta foi feita por Allan Kardec. E aí os orientadores respondem: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, do mesmo modo uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, meus irmãos, nós, além do corpo físico, nós que estamos encarnados, e além de sermos um espírito que está ocupando, se utilizando de um corpo físico, nós também temos um corpo, que é o perispírito, que continua conosco após a desencarnação. E esse corpo ele é definido, apesar de mais plástico, ele guarda para nós a semelhança com o corpo físico que nós tivemos. Com o tempo, ele vai ficando cada vez mais plástico, no sentido de que ele atende às nossas ilações mentais. Ele é tão plástico que André Luiz, em algumas obras, fala que existem pessoas que, fora do corpo físico, elas são mais bonitas e outras são até feias, têm expressões lúgubres, em virtude dos seus pensamentos, em virtude das suas emoções. Então nós podemos ativar os potenciais divinos do nosso perispírito, que está também em evolução. O nosso corpo perispiritual, que é o corpo do espírito que sobrevive à morte, esse corpo ele ainda vai ficar cada vez mais luminoso, ser um corpo de luz, com todas as suas estruturas magnéticas, todos os seus sistemas vão evoluindo à medida que nós evoluímos também. Então agora nós vamos fazer uma visualização para a ativação de todas as energias nobres que nós trazemos no nosso perispírito, para que, caso haja alguma energia doentia, fruto da mente inexperiente, das nossas escolhas equivocadas desta existência ou de outras, que essas energias sejam desfeitas. Deus tem esse poder. Nós podemos realizar essa obra de amor em nós. Vamos lá? Eu convido você agora, então, a acalmar o seu corpo. E nós acalmamos o corpo utilizando-nos de várias técnicas. Eu vou pedir que você, hoje, você cerre os seus punhos e coloque bastante energia na musculatura das mãos, dos dedos, dos braços, antebraços, dos ombros. Sinta a energia e relaxe em seguida. Essa técnica favorece os seus músculos relaxarem, entrarem em paz, acalmam, e com o seu corpo calmo, a sua mente se acalma e você, espírito imortal, pode sentir-se mais leve. O corpo sente-se mais pesado, mas você, espírito, vai sentindo-se leve, leve.
Não há nada a temer. É muito seguro orar, meditar e procurar a consciência divina que está em você. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e saudavelmente, protegidamente, relaxe. Solte os ombros, relaxe as costas, o abdômen, os braços, as pernas. E você poderá perceber que ao desejar a luz, ela surge. Com o tempo, você vai percebendo isso. É um poder que todos nós temos. Deseje que a luz divina agora se derrame sobre você. E Deus, como fez aquele pai que saiu para correr, para abraçar o filho, Deus, na sua forma de luz, que é a forma que mais facilmente nós conseguimos captá-lo, Ele se apresenta a você. É luz, é paz, é amor. E tudo isso você sente com essas irradiações que sobre você se derramam agora. Elas ultrapassam a camada da pele e a partir da sua cabeça, essas irradiações curadoras começam a atuar no seu cérebro físico, na matriz perispiritual. Começam a desfazer agora formas de pensamento deletérias, fruto da mente inexperiente. Vamos pedir que sejam desfeitos caminhos neurais equivocados, formas de logicar que são fantasiosas, perturbadoras, para que a lucidez divina se estabeleça em sua mente, em seus pensamentos, e assim as suas emoções vão a cada dia ficando mais suaves, calmas, serenas. Vamos, com os olhos da mente, você pode ir treinando pacientemente, observar essa luz divina que agora envolve toda a área da cabeça e ativa um centro de força muito significativo entre as sobrancelhas, o centro frontal, bem no meio da testa. Ele é responsável pela memória. Vamos pedir para que quaisquer negatividades, quaisquer processos, induções hipnóticas perturbadoras que podem ter se instalado nessa área tão significativa, sejam neutralizados. Muitas vezes nós estamos sob o jugo de hipnoses e não nos damos conta disso. Hipnoses que vêm de fora, de mentes em desalinho, mas também nós, pelas crenças falsas que nós agasalhamos, podemos ter criado ilações hipnóticas que nos distanciam da realidade. Vamos pedir para que toda a hipnose perturbadora seja desfeita, todos os condicionamentos negativos, falsas crenças sejam desfeitos agora e toda a energia deletéria seja consumida em nome de Deus. Com os olhos da mente, visualize toda a área da cabeça nimbada de luz. E aí, nesse momento, você pode perceber uma presença luminosa envolvendo você. Você pode percebê-la visualmente ou apenas sentir um leve roçar na sua pele
ou uma sensação mais fria ou morna. Neste momento, nós pedimos que Jesus abençoe você, envolva você com o seu aroma de paz, mas também com a sua proteção, para que só o bem, só a paz, só o amor aproximem-se de você. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo Vivências com Jesus.